Lucas capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Eu vou usar esse texto mais a título de introdução. Não é o texto principal, mas pode ser para você. Pode ser esse o texto, a resposta pela qual você tem orado. Lucas 5, a partir do verso 1, eu leio do 1 ao 6 e leio na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, e nós o conhecemos por Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, disse ao Pedro: Faze-te ao mar alto, volta para o mar aberto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, ou sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, aleluia, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da tua palavra, ela está sendo lida nesse lugar. Entendemos que onde a tua palavra é declarada, meu Deus, há poder de mudança estabelecido, poder de criação. E gostamos, ó Deus, de nos lembrar que pelo poder de tua palavra, todas as coisas foram feitas, foram criadas. Meu Deus, isso alegra o meu coração, porque pelo mesmo poder da tua palavra, o Senhor pode trazer salvação para nós esta manhã. O Senhor pode trazer mudança para áreas da nossa vida que necessitam, meu Pai, de transformação. Estamos abertos. Estamos aqui para ouvir a tua voz, para aprender de ti, manso, humilde de coração, e como resultado encontrarmos descanso para nossa alma. Fala conosco, por intermédio da tua palavra, e aqueles que creem assim também digam amém. Amém. A gente já conhece esse texto, né, irmãos? É o milagre da pesca maravilhosa. E eu gosto muito desse milagre. A verdade é que nós gostamos de todos esses milagres, né? Abraçamos todos esses textos aqui e queremos viver isso na nossa vida. Mas o Senhor Jesus, ele enxerga a frustração de Pedro e vê nisso uma oportunidade, uma janela, uma porta escancarada para entrar no barco de Pedro. Não sei se você se identifica com isso, porque comigo foi assim. As nossas dores, lutas, batalhas, frustrações, elas nos levam a Deus. São os momentos em que nós nos voltamos para o Senhor, são os momentos em que nós nos aproximamos de Deus, quebrados, pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, fala comigo, Senhor, alcança a minha vida, Deus, eu estou precisando de ti, Deus, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como eu dirijo a minha vida. E em momentos assim, o Senhor Jesus, eu amo esse lado dele, ele entra no nosso barco. E eu percebo que tinha que ser assim, sabe, irmãos? Porque Pedro é dono de um temperamento muito forte. Pedro tem um temperamento forte. E Pedro está frustrado, está lavando as redes, a guarda está baixa. Ele está em um momento muito difícil. Pedro não pesca por prazer. Não é como hoje a gente diz: cara, vamos precisar desestressar. Vamos fazer o quê? Vamos pescar. Mas vamos pescar é hobby para muitos de nós. Para Pedro era como um vendedor que termina o mês sem bater a meta e não traz o seu dinheiro para casa. Se você não vende, os resultados não aparecem. Ele vive disso, ele precisa pescar. É o ofício de Pedro. Ele está lavando as redes, o sinal é de frustração, o coração está quebrado. Então Pedro vem
e entra no barco, e já vai dando ordem. Esse lado de Jesus é fantástico. Afasta um pouco mais aqui, isso, aqui tá bom, já senta, já começa a pregar para a multidão, e o Pedro está ali no barco. Eu não sei o que ele pregou, eu sei que quando ele termina de ministrar, ele libera uma palavra, uma ordem para o Pedro, e ele diz assim: vamos lá, Pedro, vamos tentar de novo. E eu queria usar essa frase a título de introdução para essa manhã. Eu entendo, queridos, que nesse mês de dezembro, e eu não sou místico, mas eu acredito que Deus está nos preparando para o término de um ciclo. Afinal de contas, nós estamos encerrando mais um ano, é verdade, eu já disse, tem mais um tempinho aí, Deus pode fazer muita coisa. Afinal de contas, em 6 dias Ele criou todas as coisas, ainda tirou um dia para descansar. Então Ele pode fazer muita coisa na minha vida, na sua vida, nessa igreja. Mas é inegável que nós estamos nos aproximando do encerramento de mais um ano, o início de um novo ano, e que venha o novo da parte de Deus. Mas nós já entendemos nesse lugar que a mudança só de calendário não é mágica, né? O Senhor espera mudança de comportamento da nossa parte. O novo só vem se você fizer algo novo. Então nós temos orado. Semana passada nós começamos o mês de dezembro pedindo a Deus que nos ajudasse a tomar decisões melhores. Você lembra disso? Deus, me ajude a tomar decisões melhores em 2025, me ajude a fazer escolhas mais acertadas. E todos os dias nós tomamos decisões, todos os dias nós fazemos escolhas, e eu tenho orado e já tenho na minha vida pessoal, na minha casa, na minha família, eu já tenho vivido essa palavra, eu já tenho tido de tomar algumas decisões em oração com os meus filhos, com a minha casa, pedindo a Deus que nos ajude a escolher sabiamente, que Ele dirija as nossas escolhas. Amém, igreja? Estamos debaixo dessa graça. E hoje eu também quero convidá-los a mais uma oração desafiadora, mas uma oração também que há de nos preparar para viver o novo da parte de Deus. Eu gostaria de explorar essa frase com vocês, porque Jesus nos envia a um ambiente de recomeço. Recomeçar é algo que alegra o coração do Senhor, e é o DNA desse lugar, dessa igreja que você frequenta. Essa igreja, ela nasceu debaixo de alguns alicerces e de algumas características muito particulares, e uma destas características é exatamente esse apreço pelo recomeço, por tentar de novo. E essa é a ordem, é a palavra que Jesus libera para o Pedro. E Jesus: e aí, Pedro, lança de novo as redes para pescar. O que Jesus está convidando Pedro a fazer? A recomeçar. A recomeçar. E só precisa recomeçar quem tentou e não deu certo. É por isso que é tão difícil recomeçar, porque normalmente quando você diz para alguém tentar de novo, a resposta vai ser a padrão, a do Pedro: eu já tentei, eu passei a noite toda tentando. Se o senhor não sabe, eu joguei a rede e não deu certo. E isso fica impregnado no nosso coração. Porque cá entre nós, tem momento na vida da gente que a gente sai para pescar, a gente se abre para as pessoas, a gente se doa, e quando a gente puxa a rede de volta, peixe que é bom nada, vem botina, vem pneu, só sujeira. E aí a necessidade de nós lavarmos, ó o gesto, as redes, porque o Senhor precisa delas para a pesca maravilhosa de amanhã. Suas redes precisam estar prontas. Mas eu vou te falar a verdade, eu não sei se você se identifica com o que eu estou lhe dizendo. Às vezes é difícil manter as redes limpas. Quando você se doa, quando você se dá, quando você se lança em um projeto e você só toma pancada, ingratidão, butinada,
A tendência é você se proteger debaixo de algumas frases. Nunca mais eu confio em ninguém. Nunca mais eu sirvo em igreja nenhuma. Nunca mais eu confio em pessoas. Nunca mais eu caso de novo. Eu ouvi isso de uma irmã, já contei para vocês, ela revoltada depois de um bom tempo de casamento, vários anos. Ela está assim na frente assim do púlpito depois de um culto, e ela está: pastor, eu não quero mais saber de homem na minha vida, porque homem nenhum presta. Vocês lembram disso? E eu fiquei pensando: Deus, será que ela sabe que eu sou homem? Mas eu entendi a frase, a revolta dela. Ela está machucada, ela está ferida, a rede está suja. Mas eu gostaria que você entendesse como Deus ama a restauração, como Deus ama o recomeço. Esse livro, irmãos, é um livro de gente que recomeçou. Esse é um livro de Deus ajudando pessoas a tentar de novo. Esse é um livro que faz um Moisés, um homicida, um cidadão que mata alguém no Egito, Deus faz dele o maior líder do Antigo Testamento. Deus faz isso. Deus pega um Davi, um adúltero, que não trabalharia em igreja nenhuma, nunca teria uma oportunidade, e faz dele o homem segundo o coração de o maior rei que Israel já teve. Deus é um Deus de recomeço. Deus pega um Pedro e nega Jesus 1, 2, 3, e faz dele o líder da igreja. Deus é esquisito. Pega um Saulo que consente na morte de Estevão, apedreja mesmo, tem que morrer, e está viajando para prender crente, está viajando para Damasco, consentimento da religião, cartas das sinagogas, dizendo tem que prender mesmo, tem que matar mesmo. Esse cidadão vira o maior líder do Novo Testamento, o grande apóstolo Paulo. Deus é craque, especialista em colocar diante de nós novas oportunidades. Deus é um Deus de novas oportunidades. Você crê nisso? E esse é um DNA da nossa igreja. Eu preciso que você que frequenta esse lugar entenda isso, porque provavelmente você, e eu já pedi a Deus, Deus manda para cá, em nome de Jesus, todo mundo tiver quebrado. Isso é oração de doido, né? Aquela turma, sabe Deus, que igreja nenhuma quer? Manda para cá, Jesus. Então você vai ver essa turma por aí. E aí se você esbarra, né, você diz assim: nossa, mas fulano, misericórdia, esse cara aqui eu já ouvi dele, hein? Essa mulher aqui eu já ouvi dela, hein? Então você precisa entender que Deus ama abrir novas oportunidades de recomeço para cada um de nós. O próprio Deus recomeçou. Em Gênesis 6, depois do dilúvio, ele reseta e diz: vamos tentar de novo. E então ele envia Jesus, o seu filho, e diz: pronto, agora é a grande oportunidade de recomeço para aqueles que creem no meu filho. E aqueles que creem em Jesus e confessam a ele como Senhor e Salvador, João capítulo 1, deu-lhes o poder, como o pastor Miguel disse aqui, de serem feitos filhos de Deus, a todos que creem no seu nome. Como não amar esse Deus, como nós cantamos, né? Como não vibrar com Jesus Cristo? Ele é um Deus que ama recomeços. Eu gostaria de plantar isso no seu coração, porque no fundo, todos nós queremos experimentar do novo de Deus na nossa vida, e essa ideia de recomeço, ela a princípio até agrada, mas há algumas dificuldades, sem sombra de dúvida, quando o assunto é tentar de novo, e Pedro denuncia isso quando diz: Senhor, tentei, já me relacionei, já tentei me envolver, já tentei amar mais, já tentei me doar mais, já tentei mudar a estratégia, pastor, mas olha, não está dando não, estou
estou apanhando, eu estou machucando. E é assim, quando a gente apanha e machuca, é do ser humano. A nossa tendência realmente é se fechar, é até um mecanismo de defesa. Eu não me envolvo, eu estou fechado, porque pelo menos ninguém me machuca mais. Mas ao mesmo tempo, você também não experimenta nada, como já disse alguém acertadamente, né? Conversando com os pais de um garoto, você não olha, você não quer que nada aconteça para ele, não, nada vai acontecer para ele, mas que triste. Por quê? Porque nada vai acontecer para ele. Você entende as duas coisas? Porque nada na cabeça de um pai de uma mãe, não, nada vai acontecer para ele. E o outro está ouvindo e diz assim, mas ele não vai viver nada, ele não vai experimentar nada, nada vai acontecer para ele. Então viver é um risco. Mas graças a Deus que temos Cristo Jesus que nos dá a vitória. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos dirige. Com isso, queridos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o tema, Deus, me ajude a recomeçar. E eu gostaria de falar em especial com você que olha para a sua vida honestamente e enxerga a necessidade de viver um recomeço, um tempo diferente, de tentar de novo em alguma área da sua vida. Pode ser até que você ainda esteja no momento do eu não quero, pastor. Então guarda a mensagem, ela vai ficar gravada, anota ela. Pode ser que amanhã Jesus Cristo sopre no seu ouvido. E aí, vamos voltar para o mar aberto? E aí, vamos tentar de novo? Joga lá mais uma vez. Vamos nos envolver, vamos fazer, vamos servir, vamos. E então, debaixo da palavra de Jesus, você vai perceber que os resultados serão diferentes para a glória de Deus. Amém, igreja? Queridos, mas para tanto eu quero usar uma outra história de Neemias capítulo 2 e vou explicar para vocês por quê. Vamos dar uma olhada lá? Neemias capítulo 2, dos versos 1 ao 5 eu vou ler esse texto. E Neemias é um personagem assim fantástico. Neemias é um personagem desafiador. E eu vou mostrar para você por quê. Neemias capítulo 2, eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Leio na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, olha as grávidas de plantão, fica a dica, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca antes estivera triste diante dele, diante do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então eu temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, que era a saudação da época. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que é que você me pede agora? Então eu orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos dar uma espremida nesse texto, e eu gostaria de entregar a você 3 conselhos do Espírito Santo, se você quiser viver um recomeço. Não são conselhos de uma igreja, não são conselhos de experiência pessoal. Experiência pessoal, elas têm o seu lugar de importância, mas não servem de doutrina para a igreja. São conselhos de Deus, são conselhos bíblicos, e no seu lugar eu abraçaria, guardaria isso, sabe, no seu coração, no fundo do seu coração. Primeiro vamos lembrar quem era Neemias. Neemias era um copeiro do rei.
O copeiro do rei é aquele que prova a comida do rei, que bebe a bebida do rei para ver se está ok, se não tem veneno, sabia, irmãos? Então ele bebe, vamos esperar, vamos ver se morre. Ah, não morreu não, então pode tomar, rei, pode beber, rei, está tudo ok, pode comer, rei, está tudo ok. Mas ao mesmo tempo era um cargo de extrema confiança, era também um cargo de honra. E Neemias, ele é copeiro do rei Artaxerxes, olha o nome do rei, rei da Pérsia, potência da época. E é interessante que para Neemias, ainda que ele esteja fora da nação dele, da família, do povo, da cultura, mas para Neemias a vida não está tão ruim. Ele vive no palácio, ele come a comida do rei, é o melhor que tinha para a época. Ele bebe a bebida do rei. Então, sabe, não está tão dura, ruim a vida assim para o Neemias. Mas algo acontece nesse capítulo 2, uma notícia alcança o coração desse homem, desse judeu, Neemias. E a notícia era, olha, os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, a sua terra natal, ela está devastada, está uma bagunça, ela foi queimada no fogo, os muros derrubados. Está triste de ver a nossa situação, a situação do nosso povo, a situação da nossa terra. Está muito triste, Neemias. Essa notícia alcança Neemias. E Neemias podia simplesmente ouvir isso, irmãos, entrar por aqui, como alguns dizem, né? Entrar por aqui, problema deles. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou comendo a comida do rei, eu estou bebendo a bebida do rei, eu estou, enquanto está todo mundo lá sofrendo, ainda bem, Deus, até fica bonito, fica até espiritual, Deus, obrigado Jesus, porque aqui vai tudo bem. Você sabe que é assim que tem gente que lê o Salmo 91, né? Ele lê assim: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, amém. Hoje, contanto que eu não seja atingido, que morra 10.000 aqui, que exploda 1000 do lado de lá. E a ideia do Salmo não é insensibilidade, não é indiferença, porque o nosso Deus não é um Deus de indiferença. O nosso Deus é um Deus, o Espírito Santo dentro de nós nos faz importar com o outro. Evangelho é isso. O Evangelho diz muito mais ao outro do que a nós. Amém ou não amém, irmãos? Então isso balança Neemias. Neemias se importa. Isso mexe com ele. Mas isso mexe tanto com ele, que ele enxerga na notícia, ele enxerga a necessidade de um recomeço para Jerusalém. E estamos falando sobre recomeço, sobre tentar de novo, sobre reconstrução, sobre restauração. Ele enxerga nessa notícia: Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa levantar esses muros, a gente precisa reconstruir. E eu quero falar com você, esteja você aqui ou em casa, existe alguma área na sua vida devastada? Existe algum setor na sua vida em que você olha para ele e o seu coração aperta e faz com que você entre diante do rei triste? Afinal de contas você tem vencido aqui tem dado certo, ali está funcionando, mas pastor, pastor, aqui o meu coração aperta. São os meus filhos, é a minha família, é o meu casamento, é o meu ministério, minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida com Deus. Pastor, essa área faz eu entrar na presença do rei, e eu não estou falando de Artaxerxes, eu estou falando do rei dos reis, Senhor dos senhores. Pastor, essa área faz eu entrar na presença do rei triste. E o texto diz que ele nunca havia entrado na presença do rei triste. A Bíblia diz no Salmo 100 que nós devemos servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante dele com cânticos. Glória a Deus por isso. A alegria é uma marca, é fruto do Espírito Santo de Deus. Todo crente deve viver assim. Mas estar triste é diferente de ser triste. Amém, igreja? Ele está triste. E não há problema nenhum nisso.
Ele não é triste. Tanto é que ele nunca havia entrado triste, mas ele está triste. Por quê? Porque há uma situação que tem balançado o coração dele, uma situação que tem apertado o coração de Neemias. E aqui eu separo 3 pontos, 3 coisas que eu gostaria muito que ocupassem um lugar no teu coração, mas eu gostaria que você ouvisse pensando em você e não nos outros. Quando eu olho para esse texto, a primeira grande lição que eu percebo aqui nesse homem, que é um homem que nos ensina restauração, reconstrução, como tentar de novo, o que fazer para reconstruir algo que foi destruído e devastado. E eu sei que tem gente que trabalha com construção aqui, e é pacífico, você conversa com quem trabalha na construção, ele vai dizer, não, para nós é muito melhor construir do zero, do que reformar, reconstruir, pegar um negócio que já existe, para tentar construir alguma coisa em cima. E isso também se aplica em outras áreas. É muito bom para você empresário, quando você encontra alguém pronto, um empregado que já sabe o serviço, mas alguns me dizem assim, pastor, eu prefiro pegar um cara que não sabe nada, porque eu vou deixar ele do meu jeito, ele vai fazer do meu jeito. Você vai numa autoescola, você vai matricular alguém, vai aprender a dirigir, é muito melhor, dizem os instrutores, né? Não sabe nada, graças a Deus, porque você vem sem vício, porque tirar o vício, mudar uma pessoa, você tentar, como dizem aí fora, encher um copo que já está mexendo, é meio complicado. Então é melhor, zerou, resetou, mas nós estamos falando de reconstrução. Reconstrução é desafiador, porque já existe alguma coisa devastada, arruinada, mas já existe alguma coisa. Conselho número 1: identifique o motivo da tristeza, do desapontamento, da frustração. Existe alguma área na sua vida, algum ponto na sua caminhada, algum setor em que você, quando olha, sabe, não dá aquele pulo de alegria, pelo contrário, o coração angustia, o coração aperta. Você olha para aquela determinada área da sua vida e você diz, sabe, eu não estou completo aqui, eu não estou realizado aqui, pastor, está faltando alegria, eu não tenho alegria completa nessa área. É interessante que você note que isso pode, e olha o que eu estou usando, a palavra que eu estou usando é pode, eu não estou fechando a caixa, mas isso pode sim ser o sinal de uma missão de Deus para a sua vida. Gente, isso é importante entender. O que te incomoda profundamente pode ser sinal de algo que Deus quer mudar através de você. Você já se perguntou por que incomoda só você? Que tem coisa que incomoda só a gente. Você não é assim? Tem coisa que me incomoda que não incomoda os outros. Tem coisa que me incomoda às vezes na igreja que não incomoda os outros. Tem coisa que me incomoda numa mensagem que não incomoda os outros. Tem coisa que às vezes eu escuto uma pregação e falo, os outros, não, é legal. Eu falo assim, é um sinal de que Deus às vezes quer que você seja um instrumento, uma missão que Deus te dá para você fazer o certo, para que Deus use a sua vida. Então esse sinal, e o texto diz isso em Neemias no capítulo 2, vamos dar uma lida no texto de novo, vamos ler a partir do primeiro. O primeiro diz assim: sucedeu no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho, eu dei ao rei, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ao 2, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então eu temi muito em grande maneira. Eu tenho que tirar o chapéu para esse rei ímpio, é o rei persa, ele não é crente, não é uma pessoa tomada, cheia do Espírito Santo de Deus, mas sensível ao outro. Eu fico assim, envergonhado, quando eu leio esse versículo, meu Deus do céu, como é que pode? Neemias entra para servir o rei, está lá com a taça, e ele entra, e a Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto formoso. A moeda tem 2 lados.
O inverso é verdade. Então ele entra, e ele entra de uma maneira que ele nunca havia entrado antes. Então o rei ímpio, bate os olhos nele e diz: que foi, rapaz? Porque normalmente é assim: está tudo bem. Está tudo bem, uma vírgula, rapaz. Eu te conheço. Você não é assim. Você nunca me serviu desse jeito. Vamos lá, desembucha. O que está acontecendo? Põe para fora. Acho fantástico. Porque muita gente que se diz crente, cheia do Espírito Santo, irmão, passa por você e nem liga. Pode mudar, arrastar o pé, você pode fazer assim. E aí? Não, você tá. Às vezes até pergunto: como é que você está? Mas a pergunta é: eu só estou sendo educado. No fundo eu não quero nem saber como é que você está. Eu estou perguntando só para bater o cartão. Tá bom, né? Vai lá, varão. E eu estou diante de um rei ímpio, que foi: abre o seu coração, conta, joga para fora, o que está acontecendo? E aí ele vai externar o motivo da tristeza. Você quer ver? Olha o versículo 3. Eu disse ao rei: o rei vive para sempre. Saudação. Como não estaria triste o meu rosto, meu coração, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, toda assolada, tendo sido consumidas as suas portas em fogo, devastado. Minha casa, minha família, está pegando fogo lá, rei. Minha terra está devastada. Eu não consigo ficar feliz aqui. Mas tem quem consegue? Tem, claro que tem. Mas Neemias, eu não consigo. O que você abraça, incomoda, num nível em que você diga diante do rei: rei, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver assim, pastor. Sabe essas crianças abandonadas? Eu não consigo. Tem gente que passa, eu não consigo. Às vezes é um pet, eu não consigo, pastor. Eu tenho um negócio assim com os animais. É um sinal de missão divina para você. Você está entendendo, irmãos? Não é só para te incomodar. Ou você acha que o Espírito Santo... Não, é só para você perturbar, ficar perturbado, não dormir à noite. Não! É porque Ele quer usar você. Essa tristeza, esse incômodo, esse aperto no coração, pode ser o sinal de uma missão divina para a sua vida, e era para Neemias. Deus estava dizendo: Neemias, eu quero usar a sua vida para mudar essa situação que te incomoda. Então você não precisa me responder, mas pensa nessa pergunta: o que te incomoda? O que nesse ano de 2024, pastor, tem um negócio aqui, tem uma área aqui, tem um negocinho assim que, sabe? Então, ore sobre isso. Pode ser que o Senhor queira usar você nessa área. Quem está entendendo, diga amém, gente. No número 2, segundo conselho do Espírito Santo para nós aqui nessa manhã: só ficar triste não resolve. Você já sabe disso. Esse aperto na alma, esse incômodo, essa tristeza vai gerar um desconforto. Mas a ideia de Deus não é que você fique desconfortável e não, eu aprendi, pastor, a ficar desconfortável e vamos embora, a vida que segue. Não. A ideia do Espírito Santo é que se há um desconforto, o Senhor está gerando algo. Eu aprendi algo, irmãos. Eu estava no momento de desconforto, quando um colega meu de ministério, pastor que pastoreia lá em Portugal, ele me mandou uma mensagem. Acho aí, nós fizemos uma chamadinha de vídeo, e ele falou assim sobre o parto de Esaú e Jacó. A mãe era a Rebeca, e diz o texto que os dois brigavam dentro da barriga dela. Vocês lembram dessa história? Ela está grávida de gêmeos, e os dois tinham um fight. Imagina isso, um fight dentro da barriga dela.
negócio assim, os bebezinhos, pá, pá. E ela olha assim, barriga, chute para cá. O que é isso aqui? E o texto diz que ela vai falar com Deus, e Deus fala com ela: 2 nações nascerão daí. Eu tenho um projeto, tem algo, tem um propósito meu nesta gestação. E o mais novo, o mais velho, vai servir o mais novo. Deus estava até invertendo a ordem das coisas. A ideia é, olhando para mim, se existe um fight dentro de você, se você está vivendo um conflito interno, Deus pode estar gerando algo. Pode nascer um milagre aí, querido. Pode estar vindo um projeto de Deus aí. E grandes projetos divinos nascem de um profundo desconforto, uma briga, uma batalha, um fight interior, um conflito interno. Até que isso venha à luz e você entenda o que Deus está gerando. Às vezes a gente, sabe, eu não sei explicar isso direito, eu sei dizer assim para você, sabe, tá bom, mas não tá ruim. Muito bem explicado, né? Tá ruim, mas tá bom, mas tá ruim. Então, pois é, tem alguma coisa que Deus está gerando, ou pode estar gerando dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Mas só ficar com esse desconforto não adianta. O Subirá, não é o nosso Subirá, o outro Subirá, ele diz algo interessante. Ele diz assim: tem gente que acorda de madrugada, e assim, 2 horas da madrugada, 3 horas da manhã, propósito que um dia o arcanjo fez aí, acordando uma turma de madrugada aí, né? E o pessoal acorda e diz assim: o que é? Estou incomodado. E aí o que você fez? É Deus te chamando para orar? Ah, pastor, eu fui dormir. Mas por quê? Mas por que você não vai orar? Eu, assim, eu deitei e eu falei assim: não deve ser isso não, deve ser sono mesmo, vai ver, eu perdi o sono. E às vezes não, é Deus realmente chamando a gente por um tempo com Ele, Deus realmente chamando a gente para fazer alguma coisa acerca do incômodo. E aí vem o passo 2, só ficar triste não resolve, só ficar incomodado não resolve. O verso de número 4 diz assim, Neemias 2:4: o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu, William, tenho muita dificuldade com gente que só traz problema para mim, sabe, irmão? Trabalhar com gente assim é muito complicado. Você diz assim: pastor, o problema, tá bom, identificou o problema. E qual é a sua dica para resolver o problema? Não, eu só vim te perturbar mesmo. Eu falei assim: então vai perturbar outro. Perturbar outro, porque se você está num trabalho, você é líder de uma empresa, você tem um empregado que só te perturba, não resolve. Pastor, temos um problema, e na minha concepção, se a gente fizer isso, se a gente agir assim, se a gente agir assado, se a gente mudar isso aqui, as coisas podem melhorar. Então existe uma ideia, existe uma sugestão, existe então uma dica. E aí, quando nós estávamos na transição para começarmos aqui, a Camila leu para mim uma parte, Camila de novo, né, Camila? Uma parte de um discurso de um ex-presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se você já ouviu falar dele, é Theodore, a gente fala em português Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. O discurso em si não tem o nome de O Homem na Arena, mas ficou conhecido pela parte que ele destaca o homem na arena. E é um discurso que ele fez em Paris, na França. Eu queria ler um pedacinho com vocês. Não é o crítico que importa. Se você lidera a gente, grave isso. Esse é um dos discursos mais famosos que já foi feito por um presidente americano. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. Eu chamo ele de o palpiteiro, né? Todo mundo tem um palpiteiro na vida. É engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta é complicado, meu irmão. Depois que você está pronto, nossa, podia ter feito.
Porque na hora que eu estava construindo aqui, não apareceu. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o discurso é essa linha. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, e que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista, e que na pior das hipóteses, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente, pelo menos tentou. Então existe uma diferença entre os que ficam no cantinho do barco e aquele que ousa obedecer o vem de Jesus. Ele dá alguns passos sobre as águas, e ainda que naufrague, ele pode voltar com a ajuda de Cristo para o barco, dizendo: que experiência. Ou nós podemos viver na plateia, sentado na arquibancada, aplaudindo os que tentaram. Eu prefiro tentar. Em Números 13, Deus envia através de Moisés 12 espias, vocês devem lembrar da história, para dar uma examinada na terra prometida. 10 dos 12 voltam com um relatório pessimista. Só Josué e Caleb dizem: vamos embora, vamos tentar. Deus é conosco, se Deus se agradar de nós vamos tomar conta desse negócio, nós vamos possuir essa terra, vai dar certo, vai funcionar. E os outros 10, nós vimos gigante, não vai dar não. Tem gente que é tão ruim, irmão, que tem 2 não na mesma frase: não vai dar não. Começa com não, termina com não. E eu fico pensando nesse tipo de gente, porque você nem tentou. Como é que você vive com a cabeça no travesseiro e uma eterna dúvida: Deus, e se eu tivesse amado mais? Se eu tivesse tentado mais? Se eu tivesse me esforçado mais? E se eu tivesse? E se? É uma dor que eu não quero ter. É um sentimento do qual eu não quero desfrutar. Remorso. Eu quero pelo menos tentar. E pelo menos uma tremenda experiência, uma lição, no mínimo uma lição maravilhosa do Espírito Santo, eu terei, em nome de Jesus. Você quer recomeçar? Não tenha medo de ir para a arena. Escute quem está na arena. Conselho bom é de quem está na arena. Evite ouvir a turma da arquibancada. Na arquibancada a turma fica xingando o juiz. Então desce aqui e faz o gol. É na arena que as coisas acontecem. Pelo menos está tentando. É fantástico quando a gente está no trânsito. E no trânsito, irmãos, acredite, eu sou um pouquinho impaciente, só um pouquinho. Tenho dificuldade com algumas pessoas que são um pouco mais lentas. Mas a Camila, quando está do meu lado, está lá alguém, e de vez em quando alguns colocam no carro assim, motorista recém-habilitado, né? Aí coloca já um adesivo ali, que é para a gente maneirar, os caras já sabem, né? Aí já põe um adesivo ali, aí eu olho assim, eu já... E aí a Camila, sabe, ela fala assim para mim: ela está na arena. Ela pelo menos está na arena. Quanta gente tem medo, não pega? Ela está tentando. E quem está na arena merece aplauso, irmão. Está tentando. Quem pega um microfone diz: não, pastor, deixa eu vou tentar. Eu vou fazer uma oração. Você viu? Errou. Falou para mim, não é para mim fazer, é para eu fazer. Está na arena. Está na arena. E eu respeito quem está na arena. Quem está na arena merece o nosso respeito. Vamos aplaudir quem está na arena, meu irmão? Você está na arena? Glória a Deus pela vida da turma que está na arena. E aí eu olho para o Neemias.
E o Neemias diz: como é que eu não vou ficar triste, rei? A terra lá dos meus pais está lá toda arrebentada. Aí o rei olha e diz assim: tá. E aí, o que você quer fazer? Porque a pergunta é essa. E aí? O que você quer fazer a respeito disso? O que você me pede? Porque eu não estou entendendo. Até agora, você só apontou o problema. O que você quer fazer? Aí vem o terceiro e último ponto. E é a resposta de Neemias. Terceiro ponto: não confie a outro a missão que Deus te deu, que Deus deu para você. Nós vivemos um mundo de terceirização desde o Éden. Desde o Éden é do DNA do ser humano transferência de responsabilidade. Cá entre nós é mais fácil, né, culpar os outros por aquilo que a gente está vivendo. E às vezes realmente muitos têm culpa mesmo. Mas a pergunta do rei é: o que você me pede? O que você quer? Que às vezes a gente reclama de uma vida e não sabe que vida a gente quer ter. E se você não souber que vida você quer ter, alguém já disse acertadamente que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para a tomada de decisões e escolhas debaixo da orientação do Senhor. Mas a gente precisa fazer. Você vai ter que se mexer, querido. E não dá para você terceirizar isso. Olha o versículo 4. Neemias capítulo 2, versos 4 e 5. O rei me disse: que me pedes agora? O que você quer? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença. Aí eu acho fantástica essa frase: peço-te que me envies ajudar. Eu fico assim, maravilhado. Porque se eu sou o copeiro do rei, para minha vergonha eu diria assim: então, eu estou aqui do lado do senhor, dá para o senhor enviar uma equipe de ponta para reconstruir lá, rei? Envia uma turma boa de serviço. É até possível que ele conseguisse, porque afinal de contas ele tem proximidade com o rei, ele tem confiança do rei, é demonstrado isso no texto. Mas quem é que está triste? É Neemias. Quem é que está incomodado? É Neemias. Eu não entendo esse negócio: pastor, eu estou tão incomodado. Então o que você fez? Aí eu mandei fulano lá. Uai, o incômodo não é seu? Então quem tem que fazer alguma coisa a respeito? Chuta. Olha que revelação. É quem está incomodado. Se o Espírito Santo está apertando o seu coração acerca de alguma situação, querido, caiu no teu colo, chuta, que é tua. É para você. Senão Deus incomodava outro. Mas se está aí dentro, é porque Deus está gerando algo, é aí. Então não dá para você terceirizar o que não pode ser terceirizado. Então, rei, eu estou triste, meu coração está apertado, não tem como, eu não consigo ficar bem aqui servindo ao Senhor, eu estou no bem bom aqui, mas não vai dar, rei. Eu peço ao Senhor, e se o Senhor se agradar de mim, se eu encontrar graça diante dos olhos do Senhor, não manda outro não, rei. Eu quero ir, eu quero assumir a bronca, eu quero pôr a mão na massa, eu quero reconstruir os muros, os portões da minha terra. Não foi fácil não, meu irmão. Se você lê o livro, meu Deus, quantos adversários, uma turminha do amendoim que eu chamo de vez em quando, Sambalate, Tobias, todo mundo tem essa turminha do contra, e tem que ter para dar uma graça, né, irmão? Senão não dá graça, a vida tem graça por conta dos adversários. Imagina alguém que correu, chega com a medalha: pastor, eu ganhei uma corrida. Eu falei: que parabéns. E quantos correram? Só eu, pastor. Você percebe com isso que o número de adversários valoriza a nossa vitória. Quantos concorreram lá no concurso? Pastor, era 1000 por 1. Você passou, rapaz, me dá um abraço. Não, pastor, lá está distribuindo vaga. Ele tem adversários.
Ele teve muita dificuldade na missão que Deus deu para ele, mas Deus é com você. Deus tem separado você, Deus tem plantado algo no teu coração, Deus tem dado a você uma missão, nascida fruto de um profundo desconforto, e você quer fazer algo a respeito. Pode ser que o ministério nasça disso, pode ser que uma missão divina tenha caído no seu colo, sabe, fruto dessa dor, desse desgosto que você teve, desse problema que você enfrentou. Deus pode fazer disso, sabe, você põe isso na mão de Jesus, Deus pode fazer disso algo maravilhoso. Então vá falar com o rei, e diga ao rei: rei, não manda outro não, envia a mim, usa a minha vida, usa as minhas dores, Deus, usa as minhas frustrações, usa, meu Deus, os meus desconfortos, usa, meu Deus, a minha história. Eu não posso ter passado por tudo que eu passei em vão, eu vou fazer valer a pena. Não manda outro não, rei, envia a mim. No mundo de terceirização hoje, irmãos, isso é fantástico. As pessoas hoje terceirizam a criação dos filhos. Vai lá, fica lá na escola, passa lá o dia na creche, vai lá, vamos encontrar uma igreja para esse menino virar crente, como se é a igreja. Perguntaram para um pastor presbiteriano, esqueceu o nome dele, e de Pinheiros, lá em São Paulo, e foi fantástico a resposta dele, porque a pergunta de alguém da igreja era assim: mas pastor, o que você está pensando em fazer para melhorar a vida dos nossos filhos com Deus? E o pastor assim: eu nada não, quem tem que fazer isso é você é pai. Você é mãe. Quem ensina a criança o caminho que deve andar é o pai, é a mãe. Toma aí, pastor, que o filho é teu. Não, eu tenho 2. A igreja tem a sua responsabilidade? Tem. A escola tem a sua responsabilidade? Tem, mas isso é em casa, é a gente. Isso não pode ser terceirizado. O que eu estou fazendo? Pastor, a igreja tem que ter uns negócios assim que é para a gente ficar casado. A igreja tem que fazer um negócio para você ficar casado? Sério? Agora nós somos responsáveis para manter você casado. Essa responsabilidade, ela não pode ser terceirizada. Vamos ter os nossos grupos, vamos trabalhar para isso, vamos ensinar as famílias, mas isso é responsabilidade sua. Não dá para você terceirizar isso. É você. Amar, se preocupar, tratar bem, você, sua casa e sua família. Você pode dizer amém, irmãos? Amém. Isso é uma decisão nossa, não dá para a gente terceirizar. Deus, envia a mim. Eu termino lendo com vocês 2 Samuel 11, verso 1, o perigo da terceirização. É lógico que eu não estou falando de trabalho aí fora, tá, irmão? Você tem uma empresa, pastor, eu trabalho com a empresa terceirizada, irmão, vai lá, glória a Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de você, passar para o outro uma responsabilidade que é sua. 2 Samuel 11, 1. Eu vou ler só esse versículo porque eu penso que o desenrolar você já conhece. Olha só, o perigo da terceirização de responsabilidade. 2 Samuel 11, 1 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Joabe era o comandante do exército de Davi, e a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vocês sabem o que vai acontecer aqui nesse capítulo? Sua Bíblia tem título em cima do capítulo? Esse é o capítulo da queda de Davi. Davi não caiu quando ele se deita com Betseba. É aqui que ele cai. É nesse versículo que ele cai. É tempo em que os reis saem à guerra. Davi não é rei? Davi tem que estar onde? Guerra. O que Davi faz? Joabe, vai no meu lugar. E você? Ficar em casa. Durmo até meio-dia, passeando no terraço, estou vendo a vizinha tomando banho. O resto você já sabe. E não é só o problema de uma queda. A família de Davi sofreu muito por causa dessa escolha do versículo 1. Uma decisão boba.
Uma decisão boba, terceirizar, mandar outro no lugar, quando ele deveria ir. Quantos desdobramentos horríveis na casa de Davi. Um irmão mata o outro, o irmão abusa da própria irmã, um negócio de louco. A família de Davi é toda arrebentada. Quando você terceiriza o que não pode ser terceirizado, quando você faz uma escolha dessa, de enviar outro no seu lugar, quando você diz, ou pelo menos deveria dizer como Neemias diante do rei: rei, sou eu sou o pai dessas crianças aqui, sou eu sou o marido aqui, sou eu sou o sacerdote dessa. E tem gente que gosta dessa frase só para mandar, né, irmão? Tem homem que, eu aqui sou o sacerdote. Então seja, em todas as áreas. Então assuma esse posto, mata no peito, chama a responsabilidade. Diz assim: não, manda outro não, que aqui tem Neemias aqui em casa. Aqui, rei, envia a mim, me envia. Eu só quero a bênção do rei, o favor do rei, o ok do rei, a graça do rei, o apoio do rei. Mas eu vou fazer com a graça, com a ajuda, com o apoio do rei. O Senhor vai me ajudar, rei, e eu vou fazer. E fez. Você vai fazer também, querido. O rei vai te ajudar. Assume o seu posto, a sua responsabilidade. Diz: Deus, eu quero o novo, eu quero recomeçar, quero reconstruir, quero levantar em cima dos escombros algo que glorifique o Senhor. Você conta com a ajuda do rei para esse projeto. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia.